Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma semana de muita aprendizagem. Espero que estejam todos muito animados. Vocês perceberam que a forma da professora gravar a aula mudou um pouquinho? A professora vai ficar aqui no canto e esse espaço vai ser para explicar as atividades. A professora vai expor e explicar as atividades para vocês. Combinado? E para começar nossa semana, nós vamos começar a estudar um novo tipo de texto, uma nova tipologia textual. Nós já trabalhamos com quadrinhas, parlendas, tirinhas, histórias, não foi? Essa semana nós vamos trabalhar com fábulas. Professora, o que é fábula? Fábula é um tipo de história onde os principais personagens são os animais, certo? Tem algumas fábulas que tem humano também como personagem, mas geralmente temos só os animais como personagem. E essa fábula, além de ser uma história curta e ter os personagens quase sempre os animais, de vez em quando tem um ser humano também. Ele nos ensina como agir de acordo com o bom senso e como sair bem em situações difíceis da vida. Vocês viram que agir com bom senso e resolver os problemas, as situações difíceis da vida são atitudes de humanos e não de pessoas, não é? Então é mais uma característica das fábulas. Além de ter os animais como personagens, de serem histórias curtas, também nos ensina alguma coisa através das atitudes dos animais, que são atitudes de pessoas. Aqui nós temos imagem de 3 fábulas: o leão e o ratinho, a lebre e a tartaruga e também a raposa e a cegonha. Vocês vão receber um vídeo trazendo todas essas explicações passo a passo para vocês e também falando sobre as características das fábulas. Como a professora já falou, é uma narrativa curta, um texto curto. Os personagens são animais com comportamentos humanos. Essa história pode ser oral, quando a gente fala ela, né, verbalmente, conta a história, e também escrita, quando ela é impressa, e a gente vai ler ela depois, né? Ela traz crítica ao comportamento e valores de grupos sociais. Muitas vezes as pessoas cometem erros graves, né? Então, as fábulas mostram que esses erros não poderiam estar acontecendo, né? Então, os animais vão mostrar para nós, vão ensinar para nós que tem algumas coisas erradas na nossa sociedade. E também, um fato importante das fábulas é a presença de uma lição de moral. Lição de moral é um ensinamento, certo? Vai ensinar para nós algo referente à história. Vocês vão receber um vídeo com todas essas explicações. Depois de assistir, nós vamos para a nossa tarefa no livro de língua portuguesa, lá na página 38 e 39. Nossa atividade de hoje é a leitura e interpretação de uma fábula. E como a professora já falou, algumas fábulas têm humanos como personagem. E essa nossa fábula de hoje, nosso principal personagem é esse menino, o pastorzinho. A fábula se chama O Garoto do Olho Lobo. Primeiro passo, leitura, com bastante atenção para entender a história. A história é desse pastorzinho que cuidava seu rebanho de ovelhas perto de um povoado. Só que para distrair, ele fazia uma brincadeira sem graça. Ele gritava bem alto: "Olha o lobo! Socorro! Olha o lobo!" E quando os habitantes desse povoado ouviam ele gritar, saíam correndo para socorrê-lo. Chegando lá, era mentira, não tinha lobo nenhum.
1, 2, 3 vezes, essa história de gritar deu certo. De repente, o povo não deu mais atenção. E um certo dia o lobo apareceu de verdade. O menino gritou, olha o lobo, socorro, olha o lobo. E ninguém apareceu. E aí o lobo comeu todas as ovelhas sem ser perturbado por ninguém. Moral da história: os mentirosos podem falar a verdade que ninguém acredita. Certo? Depois da leitura, nós vamos responder as questões referentes ao nosso texto. Primeira questão: por que o título da fábula é O Garoto do Olho Lobo? O que ele gritava toda vez que ele queria brincar com os moradores do povoado? E também quando o lobo apareceu de verdade, não é? Ele gritava, olha o lobo, socorro, olha o lobo. Segunda pergunta: o menino continuou se dando bem gritando dessa maneira? Por quê? Não, né? Ao contrário, se deu muito mal. Quando o lobo realmente apareceu, ele gritou, ninguém foi socorrê-lo e o lobo comeu todas as ovelhas dele. Terceira pergunta: nós vamos circular aqui no texto a moral da história. A professora já falou que a moral da história é um ensinamento. Então, os mentirosos podem falar a verdade, que ninguém acredita. Certo? Nós vamos circular e vamos escrever aqui o que você achou dessa frase, desse ensinamento, né? Letra D. O que você achou da atitude do menino? O nosso pastorzinho agiu da forma correta ou agiu da forma errada? Vamos escrever aqui. E a última questão: em sua opinião, algum tipo de brincadeira que pode acabar mal? Por quê? Quando a gente estava nas aulas presenciais, na hora do recreio, às vezes um colega fazia uma brincadeira sem graça, não é? Empurrar, chutar, falar palavrão. E como isso acaba? Acaba bem ou acaba mal? Por quê? Escreva aqui com suas palavras, certo? Na nossa página 39, nós vamos dar atenção para essas duas palavras aqui, ó, na primeira questão, na número 2. A palavra pastorzinho e também a palavra povoado. Nós vamos ler ela com atenção e vamos formar novas palavrinhas, usando elas como referência. Por exemplo, na palavra pastorzinho, nós vamos formar outra palavrinha com a letra P, que é pastor ou pasto. Na palavra povoado, nós podemos formar a palavra povo, não é? Número 3. Nós temos aqui, em cada quadro, duas palavras semelhantes. Na primeira, por exemplo, nós temos logo e lobo. A primeira sílaba de cada palavra é igual, a segunda é diferente. No nosso segundo quadrinho, nós temos pode e bode. As primeiras sílabas são diferentes, a segunda é igual. E assim nas outras duas também. O que a gente vai fazer? Vai pintar a sílaba que está diferente em cada palavrinha. E depois vamos marcar aqui, ó. Se essas sílabas que vocês pintaram começa com uma consoante e depois uma vogal, ou primeiro vem a vogal e depois a consoante? Lembrando que vogais são as letrinhas A, E, I, O, U e as demais são consoantes. Nossa última tarefinha de língua portuguesa, nós temos 3 imagens: a imagem do lobo, do rebanho e do pastorzinho. Nós vamos completar nesse quadrinho o nome de cada imagem com a sílaba que está faltando e depois colocar dentro desse círculo a quantidade de sílaba de cada palavrinha, certo? Terminando a nossa atividade de língua portuguesa, nós vamos para a nossa atividade de matemática. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tabelas e gráficos. Olha essa tabela aqui, ó.
o Bruno representou nela a questão da aceitação da merenda na escola onde ele estuda. Nós temos o rostinho do gosto, o rostinho do às vezes e também não gosto. Então a tabela está mostrando para nós que 10 crianças gostam da merenda. 5 crianças só gostam da merenda às vezes. E 8 crianças não gostam da merenda. Então essa aqui é uma tabela. E hoje nós vamos também estudar com gráficos. Olha a diferença. Esse aqui é um gráfico. Foi representado o alimento preferido das crianças da turma do Bruno. Olha só. Nosso gráfico é representado pela essa barrinha aqui, ó. Essas barrinhas representam a quantidade que está relacionada aqui. E nós podemos ver que 8 crianças gostam de comer massa. 4 crianças gostam de comer hambúrguer. 6 crianças gostam de comer batata frita. E 2 crianças gostam de comer salgadinhos. Já a pizza é o lanche preferido, o alimento preferido de 10 crianças. Perceberam a diferença? Então, o gráfico sempre vai aparecer com essa barrinha aqui, ó, que pode ser dessa forma, que se chama vertical, ou então horizontal, quando ela aparece assim, ó, em linha. Vamos para a nossa tarefinha de matemática para entender melhor? Então, vamos abrir o livro. Lá na página 70 e 71. Estão vendo? Aqui na página 70, a imagem está meio desfocada, mas no livro de vocês vão ver com mais clareza. Nós temos representado um gráfico com as brincadeiras preferidas, o passatempo preferido de algumas crianças. Nós temos jogar videogame, nós temos andar de bicicleta, ler e também jogar bola. Só que aqui nós temos uma outra diferença. Cada quadrinho, se a gente olhar os números aqui, ó, tá contando de 10 em 10. Começa 0, 10, 20, 30, 40, até 80. Então, cada quadradinho tá valendo 10 crianças. Foi feito um grupo de 10 crianças. Observando o gráfico com atenção, a gente vai responder as questões. A primeira, por exemplo, nesse gráfico podemos observar que cada quadrinho que compõe as colunas corresponde ao voto de quantas crianças. Só olhando aqui a numeração, a gente já vai ver que cada quadrinho representa 10 crianças. A segunda questão: qual passatempo teve maior preferência? Se a gente olhar, a gente vai ver que o videogame teve 80 crianças que gostam de jogar. Assim, a gente vai ler as outras questões com calma e responder. Lembrando que tudo está sempre relacionado ao gráfico. É aqui que a gente vai encontrar a resposta. Na página 71, nós temos um gráfico onde as barrinhas estão representadas de forma horizontal, na linha, não de cima para baixo, e está representado as brincadeiras preferidas dos alunos da professora Ana. E aqui cada quadrinho vale 5, certo? Olha os números aqui embaixo, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Tá contando de 5 em 5. E nós temos a brincadeira da cabra cega representada, que 20 crianças gostam de brincar. A amarelinha, que também são 20 crianças. A peteca, que são apenas 5 crianças. O pega-pega, que são 25 crianças. E o pular corda, que são 10 crianças. Aqui no número 4, vocês vão completar a tabela agora com esses dados dos gráficos. Nós vamos olhar a quantidade de cada
quinta brincadeira e vamos completar aqui nossa tabelinha. Já está começada, por exemplo, a brincadeira da cabra cega são 20 crianças. A amarelinha a gente vai ver lá em cima que também são 20 crianças. Depois a peteca, que são apenas 5 crianças, não é? Aqui ó, a peteca. Depois o pega-pega, que foi a maior quantidade de crianças, que são 25. E o pular corda, que são 10. Completando a tabela, nós vamos passar para as questões abaixo. Primeira, por exemplo, qual foi a brincadeira mais escolhida pelos alunos da professora Ana? Olhando aqui nosso gráfico ou nossa tabela, nós vamos descobrir que a brincadeira do pega-pega. Da mesma forma, a gente vai responder a letra C, a letra D. E na letra E, nós vamos fazer uma operação matemática, porque está pedindo quantos alunos no total responderam a pesquisa da professora Ana. Para a gente saber o total, nós vamos ter que fazer uma adição, não é? Somando todas as quantidades aqui, ó. A quantidade da brincadeira da cabra cega, mais amarelinha, mais peteca, mais pega-pega e mais pular corda. Aí a gente vai encontrar a resposta e vai responder aqui na linha, certo? Um bom estudo para vocês, uma boa aula e até amanhã.